estava falando, vários problemas a serem resolvidos. E as árvores surgem aqui como as nossas grandes heroínas. Porque na maioria dos casos, desses grandes problemas ambientais e de vida urbana, as árvores podem atuar de maneira direta ou indireta, reduzindo os efeitos adversos desses problemas. Então, no caso anterior, que eu estava comentando sobre alterações microclimáticas, a revegetação de áreas inertes com árvores, onde isso é possível, e algumas vezes, aonde não for possível, por que não utilizar outra forma de vegetação para oferir, se não na mesma proporção, pelo menos em parte, os mesmos benefícios com relação a essas alterações microclimáticas, né? Vocês vão ver que eu sempre vou estar apresentando soluções em nível individual, em nível de projeto, e algumas propostas em nível de planejamento para a cidade como um todo. Aqui, na verdade, a proposta de termos nas cidades setores especiais onde seja obrigatória ou incentivada a revegetação de determinadas áreas, né? A utilização de vegetação em alguns espaços onde não é possível o plantio direto de árvores. Outro problema sério, também aqui apontado, é a questão da poluição do ar. E para isso nós podemos ter efetivamente barreiras de árvores controlando essa questão, assim como nós podemos ter paredes verdes, né, quando nós não podemos ter a presença do elemento arbóreo. Os cinturões verdes, já preconizados há muitas décadas como uma boa prática para a estruturação das cidades, especialmente em relação à poluição das áreas industriais, ainda não encontra uma reverberação em termos de efetividade de ações de concretização dessa medida. E as árvores aí realmente, em qualquer uma das situações, são fundamentais. Outra questão é a poluição sonora. Em algumas cidades, bastante elevada, né? Bastante elevado o grau de poluição do ar. E as árvores podem servir, quando bem especificadas e adequadamente plantadas, podem servir para esse isolamento. Eu sempre comento que, quando é mal especificado, pode acontecer, inclusive, o efeito contrário, né? Pode reverberar o som dentro da copa e ainda provocar outros ruídos não tão importantes, não tão convenientes. Mas a simples presença da árvore entre o ser humano e a fonte emissora já psicologicamente provoca uma sensação muito confortável, né? Pelo menos psicologicamente. E aí nós temos também outras alternativas construídas, com elementos construídos, tudo isso faz parte da nossa paisagem, né? Os setores especiais de controle de ruídos, a proteção de ruídos, que na Europa é tão comum você ter barreiras vegetais ou de outros elementos no entorno de rodovias, quando perpassam áreas urbanizadas. No Brasil, muitas vezes as rodovias atravessam as cidades sem o mínimo respeito à condição humana dos habitantes que ali estão, né? Aqui se propõe também que se tenha setores especiais de controle de ruídos. É o caso dos Kleingarten, os pequenos jardins que existem, especialmente na Alemanha, onde eles surgiram, mas também em outros países da Europa, onde se pratica práticas de horticultura, de jardinagem, mas que serve, e normalmente ao longo de ferrovias e de rodovias, das suas áreas marginais, justamente servindo para, não só para essas atividades humanas, mas também como uma área tampão no sentido do controle da poluição sonora. Alterações quali-quantitativas da água são, para algumas cidades, problemas bastante
significativos. E não resta dúvida que a recuperação de áreas de preservação permanente é fundamental, né? E aqui nós estamos colocando as diversas tipologias, então, de áreas de preservação permanente. Aqui eu tomei a liberdade de usar o caso de Palmas, né, em que a gente percebe claramente esse respeito dentro do próprio plano diretor na conformação desses setores especiais de fundos de vale, né? E alguns exemplos aí em termos internacionais de áreas que eram totalmente poluídas e degradadas, que se transformaram em espaços adequados à vivência humana, apoiado inclusive em princípios de sustentabilidade. Em termos de solo e subsolo, há mudanças significativas, tanto em termos físicos, químicos e biológicos, e o que nós podemos propor, então? Não só a contenção de encostas, de erosão laminar, a recuperação do solo, né, em áreas muito íngremes, tanto com os elementos naturais, e quando a vegetação não dá conta, nós podemos recorrer numa harmonia de relação com os elementos construídos. No planejamento, é importantíssimo nós termos a formação de setores especiais de risco geotécnico. Aqui é o caso em que a Vale do Rio Doce recuperou vários morros da cidade de Vitória, reflorestando essas áreas, inclusive onde havia ocupações irregulares sujeitas a sérios riscos de vida. Mas esses setores especiais de risco geotécnico não se reduzem apenas à questão da erosão, mas também a questões relacionadas a inundações, etc. E, para quem é de Curitiba, sabe muito bem que os nossos primeiros parques, desde o passeio público, lá em 1870 e tanto, até depois de quase 100 anos, em 1972, surgiram o segundo, terceiro, quarto, aí começou a surgir um monte de parque, né? Especialmente em fundos de vale, criando lagos para a contenção de cheias. Então, eles iniciaram com esse viés mais sanitarista e se transformaram em grandes áreas verdes de utilização pública. Bom, entrando na questão biológica, há uma redução significativa da biodiversidade nas cidades. E, logicamente, as árvores são o que nós chamamos algumas vezes de corredores biológicos, e quando a gente não consegue estabelecer uma conexão conveniente, no mínimo se transformam em trampolins ecológicos, né, que são fundamentais para a recuperação da diversidade biológica. E, então, a formação desses corredores é imprescindível a formação desses corredores para a recuperação desse grau de biodiversidade. Vou fazer um parêntese novamente e comentar que nós tivemos no nosso programa de pós-graduação uma dissertação de mestrado que trabalhou com os túneis verdes de Porto Alegre. A nossa mestranda, ela era arquiteta e bióloga de formação, então ela verificou como que os túneis verdes de Porto Alegre auxiliavam na conexão da avifauna. E realmente tem um efeito bastante significativo. O trabalho dela está publicado em várias revistas científicas e pode ser consultado aí. Se vocês colocarem lá, o nome dela é Luciana Salve. Então, Salve, é bom para lembrar. Esse trabalho, acho que tem um significado dessa importância da arborização, inclusive na questão da biodiversidade dentro das cidades, né? E em nível de planejamento, não se pode deixar de falar das unidades de conservação. Mesmo dentro das áreas urbanas, a importância dessas unidades é fundamental, né? E fora dela, então, em nível regional, é inquestionável a relevância dessas unidades. Bom, falando na fauna, com a redução da biodiversidade florística, nós temos como consequência
também efeitos sobre a fauna, e um dos efeitos é o sinantropismo. E o que acontece é que muitas cidades são invadidas por animais que não são originais daquele local, e que gostam de conviver em ambientes estruturados pelo ser humano, como as nossas moscas, mosquitos, ratos, baratas. Curitiba tem um caso especialíssimo com a aranha marrom, que já matou muita gente, né? E que acaba acontecendo pela falta dos seus predadores naturais. Eles acabam sendo expulsos também. Então, não é só a questão florística que está em jogo, mas está também a questão faunística, com a restauração de hábitats desses animais, que também, voltamos a falar, nem sempre é possível se ter a presença da árvore, mas é possível se ter a presença de alguns outros elementos vegetados que nos permitem essas novas situações, essas novas soluções para as cidades, né? E aí, já que nós falamos em Porto Alegre, a importância da infraestrutura verde foi muito bem levantada também aqui hoje, há uma prioridade exacerbada em relação à infraestrutura que nós chamamos cinza, né, nas cidades. Essa não pode faltar sob hipótese alguma, embora o esgoto normalmente falte nas cidades brasileiras, né? E nós temos efetivamente que consolidar esse conceito de que a arborização de ruas é infraestrutura, e chamada infraestrutura verde. Não? Novamente voltam aí as unidades de conservação no sentido desse resgate de hábitats faunísticos. Entrando nas questões antrópicas, uma série de dados colocados anteriormente nos remetem a esse desconforto ambiental nas cidades. E, novamente, o componente arbóreo, vindo revegetar áreas inertes, ajudam a melhorar essa condição, muitas vezes, interna das edificações, diminuindo, inclusive, o uso de condicionamento artificial, né, do ar. Eu pulei alguma coisa aqui. Novamente a revegetação de áreas inertes, falando que isso não precisa estar sempre fora da edificação. Ela pode também estar inserida no contexto da própria edificação, né, tanto nas suas fachadas quanto nos seus interiores. Em termos de planejamento, o resgate de espaços ociosos. Eu acredito que não seja o caso aqui de Palmas, mas certamente nas grandes metrópoles brasileiras, basta subir num alto edifício, qualquer uma dessas áreas centrais, que nós vamos verificar miolos de quadra completamente deteriorados, voltados especialmente ao depósito de lixo, muitas vezes, com geração de ratos, moscas, baratas, etc. Né? Em outros países já se despertou que esses espaços podem se transformar em ambientes muito agradáveis de convívio humano dos habitantes daquela quadra, daquele quarteirão, ou até trazendo outras pessoas para o convívio, né? E a mesma coisa acontece na rua. Ela não precisa ser um espaço só de passagem, ela deve ser um espaço de convívio humano também, né? Não só as praças e parques, largos, etc., mas a própria rua pode se prestar a essas funções.